A paz e graça de nosso Senhor Jesus Cristo. A apóstola Ana Leitão, eu venho com relação à profecia de ontem, cerca de Jó Tadeu morreu, a profecia que o Senhor me deu. Eu então, esta manhã, a orar e a explicar ao Senhor certas coisas, preocupações minhas, claro, razões esta pela qual eu não quis publicar a profecia, mas o Senhor contendeu comigo e repreendeu-me severamente para eu publicar a profecia. Eu então argumentei com o Senhor algumas causas e então o Senhor me autoriza a apresentar esta justificação para quebrar o espírito de blasfêmia no povo, para não cometerem o pecado de blasfêmia, me chamarem de falsa profeta, porque o Senhor, Ele é o Senhor, porque o Senhor diz: eu sou o Senhor de tudo, eu sou o Senhor de todos, e sou eu quem vos justifico. Aqui a palavra de Deus em Isaías capítulo 43, versículo 26, diz: procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente, apresenta as tuas razões para que te possa justificar. Eu urjo a todos aqueles que leem o trecho de Bíblia para lerem o capítulo todo, para buscarem a essência da mensagem, a origem da mensagem, e então aquele versículo que aplica para discernir exatamente a vontade de Deus com relação a este versículo. Então, este versículo aplica-se a mim, porque eu estou a argumentar com o Senhor, por isso ele diz: argue-me, apresenta as tuas razões para que eu te possa justificar. Ora, a razão pela qual eu não quis pôr a profecia é que todos nós sabemos que há lobos, pessoas que entram para a igreja para levar pessoas. Ora, e estatisticamente falando, a nível espiritual, segundo a revelação que o Senhor me deu, é que no total de 7% de todas que constituem todas as igrejas de Cristo em toda a face da terra, 5% delas estão em apostasia. E as igrejas que estão em apostasia estão privadas de ter a revelação completa de Deus, a vontade, não estão completamente dentro da vontade de Deus. Podem ler a Bíblia, podem fazer tudo baseado na Bíblia, mas a fé salvífica naufragou, estão envoltos em muita concupiscência que não se apercebem por causa da cegueira espiritual que o inimigo põe para que realmente nós não entendamos e não entremos na vontade de Deus, e para que Deus não cumpra a vontade dele, o plano de salvação que ele tem preparado para cada um de nós. Isto está em Apocalipse capítulo 1, capítulo 3, que é as cartas que Deus poderosamente revestiu, arrebatou o apóstolo João no Espírito para profetizar às igrejas, para que as igrejas que estão em apostasia se arrependam. E eu vim dar continuidade a esse trabalho, profetizando para que Deus, para alertar as igrejas que estão em apostasia, se arrependam. Desde 2020 que o Espírito me revestiu, também fui arrebatada no Espírito para fazer as mesmas obras que o apóstolo João fez. Eu não entendi do princípio, foi para mim muito, porque eu também estava em apostasia, claro, venho do ministério em apostasia, estava também em apostasia, muita cegueira espiritual e não tive discernimento, até houve uma altura, ou falta de discernimento, houve uma altura que eu parei de profetizar e não sabia que era para ter continuado. Então o Senhor me urgiu a voltar a endireitar os meus joelhos desconjurados e agarrar no arado e continuar em frente, porque é para continuar a profetizar às igrejas. E uma das igrejas que o Senhor muito abateu, caiu em cima, é a igreja Maná, e outra a seguir foi a igreja católica. Ora, isto depois, quando o Senhor continuou a ungir, a direcionar,
continuei a profetizar para as igrejas individuais. É a vontade do Senhor para todos aqueles que Ele quer salvar. Quando o decreto de Deus sai, é para que o povo arrependa, porque Ele tem prazer em salvar. E aquele que se arrepender, como por exemplo o povo de Nínive, que recebeu a profecia do Senhor, o rei rasgou as suas vestes, endireitou e convocou o povo para que todos rasgassem as vestes, que todos jejuassem, até os animais. Então Deus trouxe a salvação para o povo de Nínive. Assim também Deus quer trazer a salvação para todos aqueles que entraram em apostasia, quer na igreja coletiva, quer na igreja individual, para o povo que se afastou da congregação dos santos, dizendo que não é preciso, porque também tem comunhão com Deus. Esse está em apostasia, este não paga o preço do segundo mandamento e não vai subir, não vai ter um encontro real com Jesus quando ele vier buscar a igreja. Ora, a razão pela qual eu não quis pôr a profecia é que iria parecer que eu estou atrás das riquezas do Jorge Tadeu. E o Senhor, conhecendo o meu coração, o Senhor sabe que eu não sou de materialista, não tenho nada, sou uma pessoa muito simples e até muito descuidada. Não me importa daquilo que me falam, se eu estou mal vestida, se eu estou bem vestida, desde que eu esteja bem comigo e o Senhor está bem com todos e comigo de imediatamente, não me preocupo. Se tenho os meus cabelos brancos, quando dá para pintá-los, pinto, quando não pinto, deixa estar. Aquilo que você achar de mim, amados, não importa. Mas quando se trata da reputação, embora seja obra de Deus, há em certas coisas, em certos momentos, por causa dos fracos na fé, por causa do homem natural e por causa do ímpio que Deus quer ganhar. Então há que explicar para que não caiam no engodo de levantar o falso testemunho de falso profeta. E ao orar ao Senhor, o Senhor diz: realmente o homem natural não compreende a Deus. E ao ver essa profecia, muitos vão ficar escandalizados, e não é da vontade de Deus que aquele que Deus quer ganhar fique escandalizado e não volte para o Senhor. Então o Senhor me disse que a obra não é minha. Quando eu disse o Senhor ao Senhor, vão pensar que eu estou atrás o Senhor manda-me pôr que ele vai dar ordem a Samara, ela é que me vai dar os missionários, ela é que me vai dar o alvalade e o tujal. Senhor, vão pensar que eu estou atrás das tuas riquezas. Senhor, não é isso não é essa a minha missão. O Senhor não me chamou para me dar riquezas materiais. O Senhor me chamou para salvar a minha alma e colocar nas mãos todos aqueles que tu queres salvar, para dar essa visão, esse maná que o Senhor deu. O Senhor disse, o Senhor então me respondeu: este maná é meu e é para o povo. Se o Jorge Tadeu não vier, ele não vai dar lugar para implementar esta visão no povo, para que eu salve o meu povo. Então, o Alvalade, o Tujal e todas as outras igrejas vão te dar, porque é para caber o povo, porque tu não tens onde pôr o povo. Não é riqueza para ti, é onde o povo tem que estar, porque é muito povo e você não tem onde pôr o povo. Porque esta visão que eu te dei é para este povo, é para o povo da Maná, não é para este povo que não está a dar valor e não está, porque o povo da Maná já conhece-me, já me conhece, já sabe quem eu sou, e valorizar a visão que eu tenho, essa nova visão que eu tenho para ele, é o novo maná para o povo que já me conhece e que tem privado de tocar nas minhas vestes. Esta maná é para o povo e tu não tens onde pôr esse povo. Então o Jorge Tadeu tem que te dar, o Tujal tem que te dar, o Alvalá tem que te dar, todas as outras igrejas, para que o povo vá e receba o maná. Não é riqueza para ti. Então diga isso ao povo, que não é, o povo é meu. O maná, a visão que eu te dei é semelhante à visão que já dei ao Jorge Tadeu, mas ele diz
distorceu, ele pregou o meio evangelho, ele privou os governantes de receber o maná que eu lhe dei, ele privou o povo de tocar nas minhas vestes, o povo caiu em transgressão, todo o povo vive de uma arrogância, de uma soberba e de uma rebeldia tão grande, o povo está numa cegueira e de um orgulho, o espírito do orgulho, de vaidade, de autoexaltação entrou no povo, o povo não se apercebe que está mal, o povo não se apercebe, está cheio de corrupção, o povo, o meu povo da Maná, vive de corrupção em corrupção, roubam os governantes achando que é riqueza de que eu estou a tirar da mão do ímpio para ele. É errado, o povo vive na corrupção, o povo da Maná vive na corrupção e não se dá conta. O povo da Maná só está a pensar em crescer financeiramente e de se apresentarem que eu estou a abençoar porque dá uns dízimos, porque dá umas ofertas, não sou eu, o meu pai abençoa porque meu pai, ele é misericordioso, então a misericórdia dele se aplica enquanto o povo tem oportunidade de se arrepender. Então não, aquele que dá, eu vejo o coração de todo o povo, muito povo na Maná dá com altivez porque sabe que a palavra, eu sou Deus justo, a minha palavra vai se aplicar e ele não vai ficar confundido, mas estão todos no espírito errado. E esse maná novo é para que o povo entre na minha vontade e receba a plenitude da minha glória para ele. E quem vai implementar a visão é você, não é o Jorge Tadeu, não é ninguém, é você quem vai implementar a visão, porque eu dei a ti para você implementar. Você não tem onde albergar esse povo, então o Jorge Tadeu tem onde albergar esse povo. Tudo é meu, tudo que está lá é meu, assim diz o Senhor, tudo é meu, e estas riquezas eu estou a colocar nas tuas mãos, não são para ti, é o recurso para que tu ensines o meu povo, para que tu implementes a visão do meu povo, para que eu possa salvar o meu povo, para que eu possa salvar o meu povo. Então, você está justificada. E assim disse o Senhor, que assim o Senhor me justifica diante do ímpio, diante do incrédulo, diante daquele que o Senhor quer salvar, mas que por causa dessa profecia vai blasfemar, para não blasfemar com o Espírito Santo e perder a salvação. Isso é a misericórdia do Senhor para mim, sobre a vergonha que veio sobre mim, do povo pensar que eu estou atrás de riqueza. Não, eu se estivesse atrás da riqueza, quando o assistente social de Coventry me ofereceu suborno para que eu calasse a boca e não divulgasse mais nada acerca daquilo que eles encobriram, do diagnóstico de que os médicos do hospital de Birmingham, Children Birmingham Hospital, enviaram o diagnóstico que a minha filha sofreu o trauma psicológico psiquiátrico por causa do abuso sexual dos professores na escola no Ravensdale Primary School, lá em Coventry, e o chefe, o diretor dos serviços sociais, eles puseram meus filhos no Child Protection Plan por abuso psicológico da parte da família, para encobrir o crime que foi cometido pela escola. E ele me disse, ele me telefonou, e eu, como fugi a essa reunião para que eles não enforçassem o Child Protection Plan, ele então me ligou ao telefone. Ele disse: Ana, se tu colaborares conosco, nós não vamos falar do Child Protection Plan, mas vamos falar de Child in Care, Child in Need. Ou seja, vão tirar as crianças do nível do perigo e vão pôr as crianças no nível de necessidade, em que eles vão dar casa, porque eu estava a precisar de uma casa, eles iam dar todo o apoio que a minha filha precisa, de médico, de tudo. E eu ia ficar debaixo da supervisão deles e com todo o apoio. É este o suborno que me prometeram o chefe. Ele telefonou
Ana, se colaborares conosco. E eu disse a ele que eu não compactuo com corrupção, eu não compactuo com crime, porque a minha filha foi usada para que viesse a descoberto o crime que tem sido cometido naquela escola contra todas as crianças que estavam lá e estavam todas debaixo do encantamento da seita hindu, que havia muitos funcionários lá, era bruxaria para todo lado, paralisaram a mim para que eu não pudesse acudir a minha filha e ela, minha filha, pudesse ser outro instrumento de escravidão, de sexualidade para eles por internet e por aí fora, e estava envolvido muitas entidades governamentais naquela rede de pedofilia. Então, se eu não aceitei o suborno, estando eu em extrema necessidade, pobreza financeira, e eles estavam a perseguir, e eles têm o recurso para poder impedir que eu tivesse recursos em todo lado. Mas, amados, eu confiei no meu Deus. Eu disse, não, Deus já resgatou a minha filha. Eu não vou compactar com isso, porque assim eu estaria por em causa a saúde, a dignidade, a integridade e de outras crianças, de outras famílias. Eu fui chamada para promover os direitos humanos da família. Eu não fui chamada para estar contra e ser uma pedra de tropeço para o plano de Deus, para os direitos humanos de Deus, que veio diretamente de Deus para a família, ser bloqueado. Então eu não vou compactuar. E pelo fato de não ter compactuado, eu fui perseguida de morte, eu fui perseguida de todos os lados, eu fui atacada, bloquearam-me de todo lado, os benefícios me cortaram, bem, eu era perseguida, controlada, tudo que era meu, eu estava nua, completamente nua, mas o Senhor me protegeu, me ajudou, e eu sempre tive necessidades suprida. Ele sempre me colocou pessoas no caminho para poder me ajudar, e nada me faltar. Salmo 27, nem que o exército inteiro nos cerque, mas o Senhor, Ele é o nosso socorro vem de cima, na direita, esquerda, frente, atrás, podem nos cercar, amados, mas o nosso socorro vem de cima. E então o Senhor veio me justificar para te alertar para que não caia na condenação do diabo, a pensar que eu sou um lobo, estou a ir atrás das riquezas de Jorge Tadeu. Eu não tenho problema em ir ao mar alto e pescar almas. Amados, eu sou, mas Deus me dotou de dom de evangelista nato. Eu gosto de pregar o evangelho e só não prego mais porque não consigo, porque tem muitos afazeres, tem muita coisa mesmo. O Senhor me está a urgir a fazer coisas que vocês nem imaginam. Tem muita coisa. Tem que orar muito. Tem que gastar tempo na presença de Deus. Tenho filhos pequenos e não tenho muitas ajudas. Ajudas que eu tenho são ajudas de bom grado, cheias de amor no coração, mas também tenho muitas limitações. E o Senhor diz que tudo isso que me está a acontecer é para que o povo veja, para que o mundo veja a glória dele que está sobre mim, porque não há capacidade em mim ou em mulher nenhuma, com tantas coisas, tantas dificuldades e tantas limitações e tantos problemas de saúde e tudo mais, fazer algo que é de excelência. Amados, o ministério que o Senhor me deu é um ministério de excelência, para servir um povo de excelência. O maná que o Senhor derramou neste ministério é para grandes heróis da fé que naufragaram na fé por causa da corrupção, por causa do amor ao dinheiro que estava no líder, um líder que não perdoou, que não recebeu a visão na íntegra, porque o amor ao dinheiro e o ir longe entrou e naufragou, deixou que ele partiu-se. Deus disse que Jorge Tadeu partiu-se todo por causa do amor ao dinheiro e de ir longe, de implementar o mundo dentro da igreja. Então o Senhor deu um novo maná. Eu até acreditei que o Senhor me fosse, de todas as vezes que o Senhor me levou a Tujal e Alvalade, eu levei a visão comigo. Era para dar, mas o Senhor disse que não. Quem vai implementar a visão sou eu, não é o Jorge Tadeu. Então o Senhor disse, eu sou o dono de todos, eu sou o dono de tudo, eu sou o dono dessa visão, eu sou o dono da visão que eu dei a Jorge Tadeu e que ele negligenciou. Eu sou
sou dono do povo que ele tem e que ele abandonou, nem se apercebeu. Enquanto ele está aí longe, o povo está atrás a gritar, a chorar por aconselhamento, por uma palavra de conforto, e estava só aí o povo que estava a chorar, era o povo que não tinha para poder pagar o centro de treino, não tem dinheiro para pagar o centro de treino. Ele privou muitos de entrarem no reino de Deus, ele atirou muitos para o inferno com a mania de arrogância e soberba, partia povos com a palavra. Então o Senhor diz que é Ele que está a fazer as coisas, não sou eu. Então eu só tenho que sujeitar, eu tenho que obedecer. Mas eu clamei a misericórdia do Senhor sobre mim, o Senhor me veio justificar perante o ímpio e perante o incrédulo e perante aquele que está em apostasia, extrema corrupção nos últimos tempos, para que você levante e brilhe, não dê atenção àquilo que teu olho vê, aquilo que teu ouvido ouve e não subiu ao teu coração. Dê atenção ao Espírito. O Espírito é que vivifica. Busque a Deus na singeleza do teu coração. Pede para que o Senhor te dê revelação e que no tempo certo do Senhor, aquilo que está escondido, aquilo que está para vir, virá. Coisas que teu olho não viu, coisas que teu ouvido não ouviu, coisas que nem subiram ao teu coração, é aquilo que Deus tem preparado para ti. Por isso é que eu entendo por que as pessoas não ficam, porque a visão é para um povo. O Senhor disse que todos esses que o Senhor enviou, que não ficaram, aqueles que não vieram, o Senhor vai, o ministério não vai cumprir e o Senhor vai trazer espada. E o tempo deles aqui na terra vai ser encurtado, porque o Senhor não se deixa escarnecer. E aqueles que ficaram para levantar os braços, glórias a Deus. Um grupo o Senhor levantou para poder levantar os braços em intercessão. E esse grupo não ficou, só ficou uma. Mas o Senhor tem me levado, mesmo coxa, amados, mesmo coxa, com tantos ataques. Amados, se essa igreja, se o Senhor não estivesse no controle, era impossível eu subsistir a tantos ataques que têm vindo da direita, da esquerda e de tudo quanto é lado. Era impossível. Era impossível, amados. Era impossível eu suster diante de tantos ataques. Diante de tantos ataques. Ataques vêm de todo lugar, ataques frontais, amados. Só Deus e eu sabemos o que eu passo. Só Deus e eu. Por isso, não sente a julgar, para que você não atraia condenação para ti mesmo, porque Deus ama a prosperidade do seu povo e Ele quer a todo tempo nos abençoar. Deus nos ama, mas sente, analise a profecia. Eu tirei todos eles que acompanharam a profecia, todos têm. Todos fizeram cópia de todas essas profecias. E eu, quando criei o website, eu pus a profecia, mas depois eu constatei que a profecia não estava muito bem. As letras ficaram coladas uma na outra. Então eu pedi para retirarem. Eu então tenho que ter tempo para separar as palavras uma a uma, porque ficaram todas juntas. Então qualquer que fosse lá e ler iria ter problemas em ver e discernir o significado da profecia. Elas hão de voltar, mas ainda não vão voltar porque eu não tive tempo para poder organizá-las. Não tenho ajuda administrativa, claro que tenho alguma, mas em termos de escrita sou eu mesma que estou a trabalhar, a preparar os manuais, os recursos que não são para mim, porque eu recebo diretamente de Deus, Senhor Ministro, mas são para o povo que Ele quer salvar, que Ele quer resgatar e quer trazer um reavivamento do primeiro amor que se esfriou, para que eles adorem a Deus em espírito e em verdade. Então esta é a mensagem que o Senhor me permitiu para que me justifique perante o homem. É o Senhor quem nos justifica. É o Senhor. Se o Senhor não me dissesse para fazer isso, eu não faria tal, porque mas é a vontade do Senhor que eu me justifique perante o ímpio que tem vontade de se salvar, perante o incrédulo que está duvidando e perante o povo que está em apostasia, para que não caia em mais condenação. Em nome de Jesus. Um bem-aja. Deus abençoe. Para a glória de Deus.